Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11 ao versículo de número 13. Lucas 7, 11 a 13. Tem alguém feliz? Glória a Deus. Falar em Jesus, alguma coisa acontece. Amém? A palavra do Senhor diz assim: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ele. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Amém? Seus olhos fechados. Pai, eu louvo o Senhor, te adoro, te exalto. Tu és bom, tu és maravilhoso. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade. E quero, Senhor, desde já, Senhor, te agradecer, porque tu és bom, tu és maravilhoso. Que diminua eu, Senhor, e o Senhor fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como eu disse, eu estou muito feliz. Na verdade, a nossa felicidade, ela se baseia não em alguns tipos de fatores, riquezas, posses. Nós, como cristãos, nossa felicidade é saber que o nosso Deus, Ele zela por mim, Ele zela pela nossa família. Ainda que esteja acontecendo um vendaval, ainda que tudo está indo contra, mas quando nós entendemos que Deus está conosco, que Jesus está no barco, meu amigo, pode descansar. É felicidade, é festa. Pode demorar um tempo, mas lá na frente a vitória vem em nome de Jesus. Nós estamos diante agora de um texto muito conhecido. E interessante que quando Deus ele me deu esse texto para mim poder trazer a palavra hoje, tanto no domingo, tanto no culto de hoje, ouve-se palavras e ouve-se ideias dentro do contexto do texto que eu acabei de ler. Que Deus, Ele cura, que Deus ressuscita, que onde Ele põe a mão acontece, e aí por diante. E agora nós estamos numa situação, para os irmãos entender, que a Bíblia fala que existia essa viúva, e essa viúva agora estava indo sepultar o seu filho único. E para nós entendermos um pouco, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que nos séculos passados, o sonho de toda mulher hebreia, os dois principais sonhos: primeiro, casar com um bom homem, e segundo, ter um filho homem, porque um filho homem, ele continuaria a levar a descendência da família, do pai. E se nós formos olharmos o contexto, essa mulher,
o sonho dela foi realizado. Porque aqui não fala-se tanto no esposo, mas nós entendemos que ela era casada. E entendemos também que ela tinha um filho. Então, casa-se aí os dois principais sonhos de uma mulher hebreia: casar com um bom homem e ter um filho homem, ter um primogênito, aquele que iria seguir a linhagem, aquele que iria seguir a descendência. E nós entendemos que quando o sonho é realizado, é mil maravilha. Nós entendemos como ser humano que o desejo do nosso coração é que tudo aquilo que nós projetamos, que tudo aquilo que nós sonhamos, desejo nosso, é que venha se cumprir. Quem não desenhou projetos? Quem não desenha até hoje? Quem não arquiteta uma família? Quem não desenha algo para o futuro? Mas, como hoje também, nós entendemos que existe muitas pessoas que se encontram em situação depressiva, em situação, cabisbaixa, por achar que o seu sonho não foi realizado, que os desejos do seu coração não foi realizado, que está tudo ruim para ela, nada acontece. Mas eu faço um exercício de memória para os irmãos entenderem. Pensa aí, busca aí. Nós estamos vivendo muitas coisas que estamos vivendo hoje. É resposta do que nós oramos lá atrás. Se hoje nós estamos ainda de pé, é porque o nosso projeto vai bem. Vai não, pastor, porque o desejo do meu coração não foi realizado, o sonho não foi realizado. Meu amigo, deixa eu te falar. Se o seu sonho, se aquilo que está no seu coração, se o desejo do seu coração casasse muito bem com o propósito e o desejo de Deus, meu amigo, não se preocupe, vai acontecer. Mas só que às vezes não acontece. Por quê? Porque Deus, Ele te livrou de muitas coisas que talvez não deixaria você estar aqui nessa noite. Eu lembro como se fosse hoje, um amigo, pastor, começou a falar comigo, começou a falar tanta coisa. Que não acontece isso comigo. Os meus amigos que formaram comigo, tudo tem isso, tem aquilo, conquistou isso, tem posses disso. E eu ouvindo. No final eu falei para ele assim: terminou? Aí ele: sim. E aí? É fácil você falar? Eu falei assim: eu não falei nada. Aí eu falei assim com ele assim: respira para mim, por favor. Ele respirou. Eu falei: tem vida aí? A ele: o que você quer dizer com isso? Deus está realizando, não o desejo do seu coração, mas o projeto de Deus na sua vida ainda está de pé. É simples. E aqui nós vemos que a mulher, o desejo dela, o sonho dela foi realizado. Só que agora nós vimos uma situação. A Bíblia fala que ela é viúva. O seu esposo já é morto. É uma tragédia. Nós entendemos que tudo está indo bem e nós temos uma notícia dessa. Perdeu o ente querido, perdeu o esposo. Mas contudo, ainda existia o filho, aquele que iria crescer, aquele que iria cuidar da família, continuar cuidando, aquele que iria levar o nome da família em diante. Então, até então está bem. E isso aí é normal. Nós temos vários planos, e algumas coisas vão se encaixando, e algumas coisas não acontecem como nós queríamos, mas segue-se a vida. Existe aí um ditado no mundo, que a esperança é a última que morre. Um ditado muito bonito, mas para nós cristãos, a nossa esperança morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou. Então a sua esperança não é a última que morre, a sua esperança ainda está de pé, viva, e ela reina para sempre. Enquanto ela estiver viva, ainda
a solução. Glória a Deus. Então, segue-se a vida. Mas de repente algo acontece. O filho dela, a esperança, aquilo que ela já estava uma calamidade, agora perde o filho. Morre o filho. Talvez o pensamento dela se acabou tudo. Tudo foi a ruína. Projetos quebrados. E aí, o que eu vou fazer? Esse é o pensamento de muitos. É o nosso pensamento às vezes. Só que o problema é que nós olhamos só o momento. Nós olhamos só aquela circunstância. Nós olhamos só aquele círculo. Nós olhamos só para aquele dia. Nós não entendemos, nós não queremos entender que Deus, Ele é maior do que qualquer coisa. Deus, Ele não parou. Deus, Ele não está morto. Deus, Ele não parou de agir. Deus, Ele não fez isso por acaso. Aleluia. Aconteceu para que o seu nome seja glorificado. Então basta continuar com fé. E quando nós lemos, nós finalizamos o versículo de número 13 falando que Deus, Jesus, Ele chega ao encontro. Quando Ele estava levando o esquife, levando o caixão para o sepultamento. Se nós formos olhar o contexto, Jesus, no capítulo anterior, Ele estava em Cafarnaum. E ali Ele faz um grande milagre. E quando nós vamos analisar milagres de Jesus, nós sabemos que Jesus, Ele tem o seu meio de fazer tudo. Não é do jeito que nós pensamos, não é do jeito que nós imaginamos. Jesus, Ele faz, Ele tem os seus meios para fazer para os seus. Glória a Deus. E a Bíblia nos mostra que os meios que Jesus tem, e está na Bíblia, para você iniciar, entender, Deus cria tudo com o poder da palavra. Deus, basta uma palavra, Ele cura. Basta uma palavra, Ele salva. Basta uma palavra, cria-se o novo do novo. O novo de novo. Basta uma palavra, Ele cria algo que não existe. Porque Deus, Ele não existe. Deus, Ele é. Porque existir, para existir, Ele tem que ser. E para ser, Ele tem que ser. Então Cristo, Deus, Ele não é simplesmente um ser. Ele é tudo aquilo. Ele é todo o poder. Ele é tudo aquilo que o ser humano precisa. Ele é tudo aquilo que a humanidade precisa. Ele é tudo aquilo que o mundo precisa. Ele é tudo para mim. E Ele é tudo para você. Aleluia. Então basta uma palavra. E nós vimos isso não só no Antigo Testamento, como o pastor falou. Lázaro estava morto, ele simplesmente falou: sai para fora. Talvez você está esperando a voz dele falar algo para você, mas só que Deus, os meios dele não é só a voz. Os meios de Deus não é só aparecer para você. Os meios de Deus não é simplesmente sair com a voz, sabe, como um estrondo e falar no seu ouvido ou falar do céu para que todos ouçam. Não, não, não. Os meios dele, além de falar, só de ele estar perto de você,
é um meio que Ele tem para poder te abençoar. Glória a Deus. Pastor, e como é estar perto de mim? Meu amigo, se você crê, se você aceita e se você entende que Ele é o único suficiente Salvador, que Ele é o único que pode salvar, que Ele é o único que pode te curar, que Ele é o único que pode fazer o sobrenatural na sua vida, Ele já está perto de você. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Então os meios de Deus não é só a voz, não é só o falar, é estar também. Sabe quando você está na sua casa? Antes, pastor, eu não sei se tem alguém aqui ainda que vê, mas antes, adolescente, a gente via muito filme de terror. E quando você via aquele filme de terror, você arrupiava, sabe? Não parecia que tinha alguma coisa, uma sensação estranha. Parece que tem alguém que você começa a ouvir coisas que não está acontecendo. Você começa a ver coisas. É o demônio. Como diz um amigo meu, o demônio é terrível. Graças a Deus eu me libertei disso. E se você liga a sua televisão ainda para ver porqueira, meu amigo, sai dessa. Liberta a sua visão, a sua família, não deixa. Assim é Deus também, pastor. Assim é Jesus. Às vezes você está na sua casa, você está precisando de um abraço, você está precisando de um consolo, você está precisando ouvir a voz de Deus. E sabe quando você está lá pensando em Deus, quão grande Ele é, você arrepia, você sente aquela paz, você sente como se, sabe, tem uma presença forte, grande perto de você. Esse é o nosso Deus. E quando nós vamos ver, como eu falei, quando Jesus está em Cafarnaum, e que Jesus, ele está lá com os seus discípulos, e que o empregado de um oficial romano chega perto dele, para falar a respeito de que estava doente. Se você for analisar ali o texto, Jesus ele não libera a palavra, Jesus ele não toca, Jesus ele só fala que nunca viu uma fé tão grande, que nem Israel tinha. E quando eles voltam, ele estava curado. Basta ter fé. E agora, a esperança, como o mundo fala, se esvaziou para essa mulher. O sonho acontece, mas agora é esvaziado. Só que, se nós formos olhar na geografia bíblica, de onde Jesus estava, até onde estava Naim, dava aproximadamente uns 45 quilômetros. Isso de carro, rápido, 45 a 50 quilômetros, é rápido, é um pulo. Mas Jesus não tinha carro, Jesus não estava de carro, Jesus estava a pé. E outra, Jesus ele não sai no mesmo dia que o milagre acontece lá em Cafarnaum, ele vai no outro dia. Talvez você está pensando que está demorando demais. Não, Deus não está atrasando na sua bênção, Deus não está parado. A sua bênção não está vindo em uma carreta devagar, a sua bênção não está vindo em um navio, a sua bênção não está vindo, sabe, em um carro movido a lenha. Não. Basta o tempo certo, o momento certo, que a sua bênção irá chegar. Não vai chegar tarde, não vai chegar adiantado, vai chegar no momento exato, vai chegar na hora que você vai fazer assim, ó. Ufa, achei que não ia acontecer, mas aconteceu, porque o nosso Deus ele não dorme. Isso, se nós formos analisar, Jesus demorou uns 10 dias para chegar. E quando Jesus ele está indo,
eu te falo, por que Jesus está indo? Porque nada sai do controle de Jesus. Você está aqui agora, as mãos de Jesus estão lá na sua casa. Você está aqui agora, o lugar onde você deixou em contenda no seu emprego, olha, Deus está resolvendo. Deus está resolvendo o problema da sua casa. Deus está resolvendo o problema, sabe tudo aquilo que está trazendo, sabe, que está tirando a paz no seu coração. Enquanto você está aqui adorando Ele, ouvindo a palavra dEle, meu amigo, Deus já liberou, sabe, já liberou uma bênção para a sua casa. Deus já liberou uma bênção, sabe, para o local onde você trabalha. Não vai acontecer de ruim, pelo contrário, no momento certo, saberá que Deus é na sua vida. E quando Jesus ele está indo, se nós formos olhar aqui, a Bíblia fala que no versículo 13, está assim: versículo 12, quando ele estava chegando perto do portão da cidade, aqui dá para entender um pouco que é como se o cemitério fosse fora da cidade. Está vendo o cortejo, com a esperança morta, com tudo morto. Jesus está chegando. Nós lemos que Jesus, quando ele vê aquela multidão vindo para o cortejo, com aquele esquife, com aquele caixão, nós vamos ver aqui no contexto que Jesus primeiro, ele não falou. Jesus ele não perguntou. Jesus ele toca no caixão. Os meios de Jesus não é só fala, não é só presença. Aleluia. O toque dele, ele está tocando em sua vida agora. Aleluia. Ele está tocando naquilo que você, sabe, acha que é impossível de acontecer. Mas não esqueça que o seu Deus, ele é especialista em impossível. Quando ele toca, ele vê a mulher chorando, ele fala: não chore. Ele ainda não falou para o morto, ele ainda não falou para o menino, ele não falou para ninguém. Quando ele toca, tudo para. É como se a gente for analisar, que quando Deus toca, é como se tudo para, e ele vê onde que está incorreto e conserta. Isso é fração de segundo. Você não consegue ver, quando você percebe, já aconteceu. Sabe aquela frase assim: fulano de tal dormiu pobre, amanheceu milionário. Quando joga, está queimado em nome de Jesus. Há muitos cristãos assim, dorme com um pé de guerra, enquanto está dormindo, os anjos estão guerreando para ele, para quando você levantar. Como é que você vai levantar com o pé direito? Porque isso não tem para nós cristãos. Você pode levantar com o pé esquerdo, com o pé direito, mão esquerda, mão direita. O que importa é que Deus vai resolver o problema. Não importa de qual forma. O importa é o seguinte: você deitou, dormiu, com fé, crendo. Na sua inércia, Deus fez todo o projeto acontecer. Tirou o que era podre, colocou o novo. Tirou o improvável, colocou o provável. Tirou o impossível e fez o impossível acontecer. E quando você acorda, é como se nada tivesse acontecido. A paz brada, entra uma paz na sua casa e você nem lembra o que aconteceu. Só vai sorrir porque o milagre chegou. E aí, olha para você, continuando.
Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e o que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. Deus, ele toca, para tudo, depois ele libera a palavra para você de bênção. Assim será a sua vida, assim será a sua casa, assim será a sua descendência. Deus é com você. E o mais interessante, para mim poder ir para o final, finalizar, nós vamos entender que no final, lá no versículo 17, está assim: essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pela região vizinha. Todos os milagres foi espalhado. Aquilo que Jesus fez espalhou-se para a vizinhança. Espalhou. Todos começaram a entender e ouvir que Jesus estava ali. Aí, mais para frente, nós vamos ver que João Batista, ele manda os mensageiros ir lá em Jesus e perguntar se é ele. Olha para você ver, João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? A notícia espalhou, milagres, Jesus curando, Jesus ressuscitou, Jesus levou a esperança, levou amor de novo. Aí a notícia espalha. Aí João Batista manda os mensageiros perguntar a ele. Olha, João Batista mandou perguntar se você é aquele que viria ou se nós temos que esperar. Olha a resposta de Jesus. Jesus faz mais milagres. Aí no versículo 22, depois respondeu aos discípulos, Jesus falando para os discípulos: voltem e contem a João que vocês viram: coxos andam, leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as pessoas que não duvidam de mim. Olha, o que Jesus estava falando para João Batista? Olha, avisa João Batista que onde eu passo, algo nobre acontece. Se crer em mim, algo nobre acontece. Se crer em mim, virtudes de mim saem. Se creres em mim, o impossível acontece. E assim nós cremos. E eu creio que nós estamos pregando para uma igreja que crê em Cristo, que crê no milagre, que crê no Messias, que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza, que Ele é único. Então, meu amigo, quando você chegar na sua casa, você vai entender que virtude de Jesus esteve lá na sua casa. Para me finalizar, eu vou contar um testemunho só, pequeno. Eu fiquei praticamente 2 semanas sem vir na igreja. Peguei Covid de novo. E minha menina de 6 anos, desde nova, pastor, ela tem visões. Desde nova, hoje com 6 anos. E assim, e nós ensinando, explicando, lendo Bíblia, contando história e tirando aquilo que, sabe, que o mundo tenta semear quando está longe de nós. Gente, e essas 2 semanas eu não vim à igreja, e ela também não, porque nós estávamos isolados. E aí eu coloco lá pregações, culto daqui, hinos de adoração. E aí um dia eu vi um negócio que eu fiquei encantado, que ela falou assim: papai, a gente está indo na igreja, então eu vou fazer um culto aqui, pode? Amém, pode. Ela, então coloca um hino então, que não vou fingir que é o louvor. Aí depois você coloca uma pregação, amém. E assim eu fiz. E ela ensinando a irmãzinha dela, ela pegava a boneca, colocava a boneca para sentar,
e fica calado porque do mesmo jeito, e fecha os olhos e levanta a mão, e ela falando comigo assim: papai, não, estou com saudade na igreja. Papai do céu não vai ficar triste com nós, não? Essa pergunta ficou marcada. Quando foi de sexta para sábado, eu tive um sonho horrível com ela. Um sonho, sabe, passou horrível. E eu levantei desesperado. Eu repreendi, orando e falando: meu Deus, eu não aceito. A minha filha é do Senhor, pai. Eu estou cuidando, ela é do Senhor. Seja feita a sua vontade. E eu fui no quarto dela, olhei, orando, estendi as mãos. E eu fiquei preocupado com aquele sonho. E eu fiquei muito preocupado, irmãos. Aí ela acordou, pastor. Ela acordou, correu: papai, Jesus falou comigo. Aí eu olhei: é mesmo, filha? Papai, e outra coisa, Jesus falou que não é para você preocupar comigo. E eu olhei, se regalei, eu falei assim: pô, como é que é esse sonho, pai? Eu fui no céu. E no sonho que eu tive, pastor, é que ela estava morrendo. E ao mesmo tempo que eu estava sonhando que ela estava morrendo, ela estava sonhando que ela estava no céu. E eu falei: conta para o papai. E ela falou assim: papai, você não sabe o que aconteceu. Pai, sabe, eu morri, eu fui para o céu. E quando eu cheguei no céu, sabe quem que me atendeu lá? O vovô, que é o meu pai. O vovô estava bonito demais. Ele me atendeu e falou assim: Sarinha, vão ali comigo que Jesus quer falar com você. E o meu avô pegou minha mão e me levou lá perto de Jesus. E quando eu cheguei perto de Jesus, Jesus falou comigo assim: filha, não preocupa, eu não estou triste com você. Você está crescendo. Eu estou gostando que você está me louvando. Eu estou gostando que você está me cultuando na sua casa. E falou tudo isso para ela. Eu falei: sim, aí, filha, pai, eu queria ficar lá, é bonita demais. Aí Jesus falou comigo assim: agora você vai voltar. Aí o meu avô pegou minha mão de novo. Quando eu estava lá na porta para me sair, eu vi o meu tio, meu irmão que faleceu há 4 anos. E interessante que o meu irmão, quando ele faleceu, ela era criancinha mesmo. E ele chamava ela, brincava com ela, chamava ela de Saracura, brincando. E estranho que ela falou assim: papai, quando eu estava saindo, eu vi uma pessoa me chamando de Saracura. Quando eu olhei, era meu tio. Eu falei: isso é mesmo? Aí eu acordei, mas só que Jesus falou para mim que não é para me preocupar, porque Ele está gostando do jeito que eu estou adorando Ele. Eu estou contando esse testemunho, estou contando esse sonho dela. Por quê, meu amado? Às vezes a gente não dá muita importância, né, pastor? Às vezes a gente não dá muita importância. Jesus tem seus meios. Jesus não falou com você hoje, não? Talvez Ele tocou. Ele não tocou, não? Preocupa não. Ele está perto de você. Aleluia. Não importa qual forma, se é através de fala, através de toque, ou através da sua presença. O que importa é que Ele é Deus na sua vida. Amém? Pastor, Deus seja louvado. Eu agradeço a oportunidade.